Era 1h23:45 de uma madrugada, aparentemente comum, em 26 de abril de 1986. O silêncio da noite ucraniana foi rasgado por algo que mudaria para sempre o curso da história. O reator 4 da usina nuclear de Chernobyl acabava de explodir, liberando no ar uma força invisível e mortal. Enquanto as chamas dançavam contra o céu escuro, os moradores de Pripyat dormiam, alheios ao pesadelo que estava apenas começando. Imagine acordar numa manhã e descobrir que sua cidade, seu lar, todo o seu mundo, precisaria ser abandonado em questão de horas. Foi exatamente isso que aconteceu com mais de 40 mil pessoas. Saíram com a promessa de voltar em alguns dias, mas aquele adeus seria para sempre. O que aconteceu naquela noite vai muito além de um simples acidente nuclear. As autoridades soviéticas tentaram esconder a verdade, mas o vento não respeita fronteiras políticas. A radiação se espalhou, transformando a região em uma zona fantasma onde o tempo parou. Pripyat, que antes era o orgulho do regime soviético, transformou-se em um museu congelado da tragédia. Bonecas ainda esperam por suas donas em salas de aula vazias. Pratos permanecem sobre mesas há décadas. Fotografias desbotadas contam histórias de vidas interrompidas. E então vieram os liquidadores heróis involuntários, enviados para combater um inimigo que não podiam ver, tocar ou sentir. Muitos deram suas vidas para evitar uma catástrofe ainda maior. Seus sacrifícios escritos apenas nas páginas esquecidas da história. A Floresta Vermelha, onde as árvores absorveram tanta radiação que suas folhas mudaram de cor, permanece como testemunha silenciosa. É um lugar onde a natureza foi transformada pela mão do homem, de maneiras que jamais imaginamos possíveis. Chernobyl não é apenas uma história do passado, é um alerta para o futuro. Um lembrete poderoso sobre nossa responsabilidade com as tecnologias que criamos e o preço que pagamos quando ultrapassamos certos limites. Hoje, mais de 3 décadas depois, Pripyat continua vazia. Mas de alguma forma, essa cidade fantasma nunca esteve tão viva, menos nas histórias que conta, nas lições que ensina e nos mistérios que ainda guarda. Se você se interessou por essa história fascinante e quer conhecer mais detalhes sobre um dos eventos mais impactantes do século XX, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me conte nos comentários o que mais te impressiona sobre a tragédia de Chernobyl. Nos vemos no próximo vídeo. Na noite silenciosa de abril de 1986, a cidade de Pripyat descansava sob o luar, sem imaginar que estava prestes a entrar para a história da humanidade. O reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, orgulho do regime soviético, guardava um segredo terrível que estava prestes a se revelar. Você já parou para pensar como um único momento pode mudar o destino de milhares de pessoas? É exatamente isso que aconteceu naquela madrugada fatídica. Durante um teste de segurança aparentemente rotineiro, uma série de decisões equivocadas transformou uma demonstração de poder em uma catástrofe sem precedentes. 1h23 da manhã, o som ensurdecedor de explosões rasgou o silêncio da noite. O que se seguiu parecia saído de um filme de ficção científica. Um brilho azul sobrenatural iluminou o céu, enquanto tampas de concreto pesando centenas de toneladas foram arremessadas como se fossem feitas de papel. Os bombeiros que chegaram ao local não faziam ideia do perigo invisível que enfrentavam. Caminhavam sobre destroços altamente radioativos, sentindo um gosto metálico na boca, suas peles queimando por dentro. Mesmo assim, continuaram sua missão, tornando-se heróis anônimos de uma batalha contra um inimigo que não podiam ver. Enquanto isso, os moradores de Pripyat dormiam tranquilamente. Nenhuma sirene soou. Nenhum alerta foi dado. O governo soviético, temendo mostrar fraqueza, escolheu o silêncio. Somente quando a radiação alcançou outros países, quando detectores na Suécia começaram a soar, o mundo descobriu a verdadeira dimensão da tragédia. A evacuação, quando finalmente aconteceu, foi anunciada como temporária. 30 minutos foi o tempo dado às famílias
para reunir seus pertences. Chaves ficaram sobre mesas, cortinas dançavam ao vento e uma cidade inteira foi abandonada para sempre. Hoje, Pripyat permanece como um testemunho congelado no tempo. Escolas vazias, parques de diversões que nunca receberam risadas de crianças, ruas desertas onde a natureza lentamente reclame seu espaço. É um lembrete silencioso do poder da tecnologia e das consequências de nossa arrogância. Esta história nos ensina sobre a importância da transparência, da responsabilidade e do respeito às forças que tentamos controlar. Se você se interessou por esta narrativa, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos históricos como este. Compartilhe com seus amigos e me conte nos comentários. O que mais você gostaria de saber sobre este evento que mudou o mundo para sempre? Você já parou para pensar no que acontece quando o ser humano brinca com forças que não consegue controlar? Hoje vou te contar uma história que vai te fazer refletir sobre isso. Era uma noite aparentemente comum, em Pripyat, quando o reator 4 de Chernobyl mudou para sempre o rumo da história. O que ninguém sabia é que aquela explosão seria apenas o começo de um pesadelo que perdura até hoje. Mas o verdadeiro terror não estava só na explosão. Eram os liquidadores, mais de 600 mil pessoas enviadas para uma batalha contra um inimigo que não podiam ver, tocar ou sentir. Imagine só: soldados, mineiros, engenheiros, trabalhadores comuns, todos lutando contra algo invisível e mortal. Com as próprias mãos, eles removeram escombros radioativos, cavaram túneis sob o reator, enterraram máquinas contaminadas. O governo os chamava de heróis, mas os tratava como peças descartáveis. Muitos desses bravos homens e mulheres partiram em silêncio. Seus corpos tão radioativos que precisaram ser enterrados em caixões especiais de zinco, selados com concreto. E então veio o sarcófago, uma gigantesca estrutura de concreto e aço construída às pressas para conter o reator, que mesmo destruído, continuava vivo. Até hoje, essa besta nuclear pulsa lá dentro, como um coração sombrio que se recusa a parar. A cada década, novas camadas de proteção são necessárias para manter esse monstro adormecido. Os primeiros heróis dessa história foram os bombeiros de Pripyat, jovens que pensavam estar enfrentando um incêndio comum, sem proteção adequada, sem saber que cada minuto no telhado era como mergulhar em um mar de radiação invisível. Mas sabe o que é mais impressionante? A natureza, onde o homem abandonou, ela reconquistou. Hoje, lobos, cavalos selvagens e ursos passeiam pelas ruas desertas. As árvores crescem através do concreto. É como se a vida encontrasse um jeito de seguir em frente, mesmo carregando as cicatrizes invisíveis da radiação. Chernobyl não é só uma marca no mapa ou uma página nos livros de história. É um alerta sobre o preço do progresso desenfreado. Um lembrete de que algumas forças da natureza não devem ser subestimadas. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com seus amigos. Vamos manter viva a memória desses heróis esquecidos e as lições que Chernobyl nos ensinou. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre histórias que mudaram o mundo. Até a próxima! Você já imaginou como seria acordar em um dia aparentemente normal, mas que mudaria para sempre o curso da história? Em 1986, foi exatamente isso que aconteceu em Pripyat, uma cidade ucraniana que vivia à sombra da usina nuclear de Chernobyl. O ar estava diferente naquela manhã. Um gosto metálico pairava no ar, mas ninguém sabia o porquê. Crianças iam para a escola, adultos para o trabalho, e uma luz azulada misteriosa dançava sobre o horizonte. O que ninguém sabia é que estavam testemunhando o início da maior catástrofe nuclear da história. Os primeiros heróis desta história foram os bombeiros. Sem saber que enfrentavam um inimigo invisível, correram para apagar o que parecia ser apenas um incêndio comum. Seus corpos absorveram doses letais de radiação em questão de minutos. Mas eles não recuaram. Salvaram vidas, mas perderam as suas. Por 36 horas, a vida seguiu seu curso em Pripyat. Famílias faziam piqueniques, crianças brincavam nas praças, enquanto partículas radioativas invisíveis
caíam como uma neve mortal sobre a cidade. O governo soviético mantinha o silêncio, preferindo preservar sua imagem a salvar vidas. Quando finalmente veio a ordem de evacuação, foi como um pesadelo em câmera lenta. Mais de 1000 ônibus entraram na cidade. Levem apenas o essencial. Voltaremos em 3 dias, diziam. Uma mentira piedosa que deixou para trás não apenas objetos, mas sonhos inteiros congelados no tempo. E então vieram os liquidadores. Verdadeiros guerreiros enviados para uma batalha impossível. Com equipamentos precários, enfrentaram níveis de radiação que nenhum ser humano deveria suportar. Removeram destroços, construíram proteções, sacrificaram-se para evitar uma catástrofe ainda maior. A natureza, porém, nos pregou uma surpresa extraordinária. Onde o homem não pôde mais habitar, a vida encontrou seu caminho. Hoje, a zona de exclusão é um paraíso selvagem único, onde lobos, ursos e cavalos selvagens vagam livremente entre as ruínas de nossa civilização. Esta história nos ensina uma lição poderosa sobre coragem, sacrifício e a incrível capacidade da vida de se adaptar e seguir em frente. Mas também nos alerta sobre a importância da transparência e da responsabilidade quando lidamos com tecnologias tão poderosas. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos e me conte nos comentários o que você acha que podemos aprender com a tragédia de Chernobyl. Até o próximo vídeo! Você já parou para pensar que alguns dos maiores mistérios da humanidade podem estar escondidos em uma cidade fantasma na Ucrânia? O acidente de Chernobyl não foi apenas uma tragédia nuclear. Foi o início de uma história repleta de segredos que persistem até hoje. Enquanto o mundo assistia horrorizado à evacuação de Pripyat, sussurros sobre experimentos secretos e teorias inquietantes começavam a circular. Por que Moscou demorou tanto para agir? O que realmente acontecia naquele reator número 4? As perguntas se multiplicam, mas as respostas permanecem trancadas em arquivos confidenciais que poucos tiveram acesso. E mesmo após décadas, o perigo continua vivo. Sob uma impressionante estrutura de aço de 30.000 toneladas, o novo confinamento seguro repousa um coração radioativo que ainda pulsa, um lembrete silencioso do poder que tentamos controlar. Hoje, Pripyat se transformou em um destino peculiar. Visitantes caminham por suas ruas desertas, fotografam a icônica roda gigante abandonada, enquanto contadores Geiger alertam sobre a invisível ameaça que ainda paira no ar. Mas há áreas onde ninguém ousa entrar, menos zonas onde a radiação continua mortal. Após todos esses anos, o mais intrigante? Os relatos daqueles que visitam o local. Sensações inexplicáveis, como se algo ou alguém os observasse. Cientistas dizem que é apenas sugestão. Mas será? Talvez Chernobyl guarde mais do que radiação em suas paredes silenciosas. Esta não é apenas a história de um acidente nuclear. É um enigma que desafia explicações, um memorial às consequências da ambição humana. E talvez um portal para verdades que alguns preferem manter enterradas sob camadas de concreto e segredo. E enquanto o vento sopra pelas ruas vazias de Pripyat, carregando ecos do passado, uma pergunta permanece. Será que um dia saberemos toda a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite de abril de 1986? Se você ficou intrigado com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe suas teorias nos comentários. Quem sabe juntos possamos desvendar alguns desses mistérios. Nos vemos no próximo vídeo.